Bom, agora que você já decidiu que vai estudar para o próximo concurso da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, é só você sentar ali na cadeira de estudos, abrir o seu computador, dar play na primeira videoaula que aparecer, anotar tudo, repetir isso incansavelmente e pronto, você vai ser aprovado, certo? Errado. Se você quer passar em um desses dois concursos, não adianta você simplesmente começar a estudar de qualquer jeito. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 6 ações que você deve tomar antes mesmo de abrir o seu computador e dar play na sua primeira videoaula do cursinho. Eu te prometo uma coisa, ao final desse vídeo você vai ter uma ideia muito mais clara sobre como funcionam esses dois concursos e vai estar pronto para aí sim começar a estudar e aprender de verdade. O primeiro passo é onde a maioria das pessoas que estão começando a estudar erram. Elas simplesmente saem comprando um monte de material, começam a estudar de qualquer jeito e a encher o cérebro de informação de maneira completamente aleatória, acreditando que isso é se preparar de verdade. E é claro que se você tem um mínimo de conhecimento sobre concurso público, sabe que isso não dá certo. Elas não têm um objetivo, uma meta clara a se conquistar. Nem sabem exatamente para o que estão estudando. Quando eu decidi estudar para o concurso da Polícia Federal lá em 2017, eu já tinha exatamente qual era o meu objetivo na cabeça. Passar no concurso de agente de Polícia Federal. Nada mais iria me distrair. Nada poderia me tirar daquele foco. É por isso que o primeiro passo que você deve tomar antes mesmo de começar a estudar é definir muito bem qual é o seu plano A, qual é o seu verdadeiro objetivo, qual concurso você vai fazer, quando está previsto a próxima prova, você tem um possível plano B, você tem um possível plano C. Se você não sabe nada disso, você está apenas estudando por estudar, ou pior, fazendo como a maioria das pessoas faz, que é atirar para todos os lados, estuda para tudo quanto é concurso, e fazendo isso, você praticamente mata as suas chances de ser aprovado. Quem você acredita que vai ter mais chances de passar em um concurso? Aquela pessoa que definiu esse concurso como grande foco da sua vida, que está focada há meses, às vezes há anos nessa prova, ou aquela que sai atirando para todo lado e quando abre aquele edital, decide estudar para aquela prova. Então anota aí, assim que você sair desse vídeo, se você não tiver um plano A muito bem definido, você vai definir ele o mais rápido possível. A segunda ação que você precisa tomar é conhecer as regras do jogo que você vai jogar. Depois que você definiu qual é o seu plano A, que você sabe exatamente qual concurso você vai fazer, você precisa entender como funciona aquela prova, quais matérias serão cobradas, quais são os requisitos obrigatórios, o que te reprova, você precisa saber absolutamente tudo. Então a segunda ação que você precisa tomar é a leitura completa e atenta do seu edital. Isso parece óbvio, mas existe uma grande pegadinha aqui. O seu edital ele não é muito didático. Ele é um amontoado de informações e você precisa aprender a interpretá-lo e absorver todas as informações importantes dali. Por exemplo, muita gente simplesmente pega o edital, começa a ver a ordem das matérias ali, língua portuguesa, direito penal, processo penal, constitucional, contabilidade, etc. Vê a ordem das matérias, vê a ordem dos assuntos que estão descritos ali no edital e acredita que essa é a sequência que deve ser seguida, mas não é bem assim. Algumas matérias têm um peso muito maior do que outras. Por exemplo, na Polícia Federal, informática são 36 questões, enquanto direito penal é uma questão apenas. Você precisa aprender a identificar isso para saber organizar sua carga horária da melhor forma possível. É claro que interpretar corretamente o seu edital e ponderar tudo isso não é uma tarefa das mais fáceis. Por isso, agora a partir do dia 30 de outubro, nós vamos fazer uma semana de aulas gratuitas, te mostrando passo a passo para você começar do jeito certo a estudar para os concursos da PF e da PRF e ter chances reais de ser aprovado na próxima prova. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. É só você clicar nesse link, fazer o seu cadastro e participar. E seguindo para a terceira ação que você deve tomar antes de começar os seus estudos. Eu vou falar sobre algo que eu sei que a maioria das pessoas simplesmente não faz. E isso não é um achismo meu não. Lá dentro da nossa mentoria, logo na primeira aula ao vivo, nós falamos para os nossos alunos fazerem isso. E a grande maioria, mesmo aqueles que já estudavam há algum tempo, não faziam ideia de que precisavam fazer isso. O terceiro passo é fazer um diagnóstico inicial. Antes mesmo de você começar a estudar, você precisa saber de que patamar você está começando. Qual é o teu ponto de partida? Você está começando do absoluto zero ou você tem alguma base? Você tem alguma facilidade em alguma matéria? Quais matérias você tem mais dificuldade? Eu, por exemplo, quando comecei a estudar para o concurso da Polícia Federal, eu tirei 12 pontos no meu primeiro simulado, que foi ali o meu diagnóstico. Ou seja, eu descobri que eu estava partindo do absoluto zero e eu tinha muita coisa a melhorar se eu quisesse conquistar minha aprovação. E como fazer esse diagnóstico? Idealmente, você vai pegar a última prova do seu concurso e com o conhecimento que você tem hoje, você vai executá-la. Essa nota não é para te desanimar não, é para mostrar a realidade, para te mostrar exatamente da onde você está partindo. Digamos que você vai estudar para o concurso da Polícia Federal. Então você pega ali a última prova de 2021, dá uma lida no caderno de prova, nas instruções, imprime e faz. Simples assim. A quarta ação que você precisa tomar, muito provavelmente, é a que mais vai impactar em todo o seu resultado. Se você não fizer esse passo da forma correta,
correta, há grandes chances de você sofrer no futuro. Eu tô falando de definir qual será o seu método de estudos. Não adianta você achar que só ter um cursinho ali com as matérias vai te fazer ser aprovado. Se eu tivesse feito isso, eu estaria até hoje tentando passar na prova. Afinal, como eu falei aqui, eu comecei muito mal. Comecei muito atrás da minha concorrência. E se eu estudasse sem método nenhum, da mesma forma que a minha concorrência, da maneira tradicional, eu não tinha a menor chance de superar a galera que estava estudando há mais tempo do que eu. Era simplesmente impossível. Justamente por isso que eu fui atrás de desenvolver um método mais eficaz de estudo. Eu fui atrás de aprender técnicas mais eficazes de aprendizado. Descobri o que os aprovados faziam. O que os estudantes das universidades mais difíceis do mundo faziam para aprender mais rápido. E depois de muita pesquisa, muita tentativa e erro, eu comecei a encontrar o que funcionava melhor. E foi isso que me fez ser aprovado. Não foi o material, não foi as ferramentas que eu utilizei, não foram os meus professores, foi o meu método. Por isso eu digo que é tão importante você definir o seu método de estudos e seguir ele à risca até o fim. E se você não faz ideia de qual método de estudos utilizar, fica tranquilo que durante as 4 aulas gratuitas da semana da aprovação, eu e o Bruno vamos ensinar o nosso método de estudos do zero, desde o mais básico, todo o passo a passo que a gente seguiu para conquistar a nossa aprovação. Como eu já disse anteriormente, o link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É só você clicar nesse link e fazer a tua inscrição gratuitamente. Bom, depois de definir qual o seu método de estudos, nós vamos para o último ato. Mas antes, bora relembrar quais são os outros 4. Definir o seu objetivo, qual é o seu plano A, a leitura completa e atenta do seu edital e interpretá-lo da forma correta. Terceiro, fazer o seu diagnóstico inicial, saber qual o ponto de partida que você está saindo. E quarto, definir qual é o seu método de estudos. E agora bora para o 5º e último passo. É algo que é extremamente importante para sua rotina diária de estudos, desde o primeiro dia até o dia da sua prova. Você precisa construir o seu plano de estudos. E o que isso quer dizer? Você precisa ajustar a sua rotina para que os estudos se tornem prioridade, principalmente se você tem pouco tempo para estudar. Se você trabalha o dia inteiro, tem filhos e outras obrigações. Sem um bom plano de estudos, você vai acabar deixando a sua hora de estudar sempre para o final do dia, quando sobrar tempo. E assim você nunca vai conseguir ser consistente, você nunca vai conseguir de verdade aprender o que você precisa. Com um plano de estudos muito bem definido e estruturado, a sua rotina de estudos vai estar toda organizada, já com os blocos de estudo muito bem divididos, seu ciclo de matérias já desenhado, o que estudar em cada dia, em cada horário. Aí sim é só você sentar, abrir o computador e começar a estudar. Mas até chegar nisso você precisa ter todos esses itens muito bem organizados. E se você não sabe como organizar o seu plano de estudos, lá na semana da aprovação a gente vai te ensinar. Mas se você está assistindo esse vídeo depois da semana da aprovação, se ela já passou, fica tranquilo. Eu vou deixar aqui embaixo uma outra aula gratuita nossa, te ensinando passo a passo o nosso método para construir um plano de estudos inteligente. É o segundo link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é só você clicar lá e assistir essa aula. É muito provável que quando você finalmente comece a estudar, você não saiba muito bem quais ferramentas utilizar, como anotar durante as suas aulas, como construir o seu material de revisão, entre outras dúvidas. Afinal, ninguém nunca te ensinou a fazer isso. Então, para te ajudar, eu gravei um vídeo te mostrando 6 ferramentas gratuitas que eu utilizaria se eu estivesse começando a estudar do zero para os concursos da PF ou da PRF. É só você clicar no card que vai aparecer ao final desse vídeo para aprender a usar todas essas ferramentas. Antes de fechar o vídeo, não esquece de deixar aquele like que isso ajuda demais o crescimento aqui do canal, a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.